Bom, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando, então, mais um culto do Grupo Elohidos Adventure. Que vocês possam se sentir à vontade em nosso meio, toda segunda às 20 horas. Durante este mês de dezembro ainda estaremos fazendo aqui a nossa programação para a honra e glória do nosso Deus, porque exatamente daqui a um mês, dia 2 de janeiro, partimos aí em missão. Então, já peço desde já que vocês entrem em oração por nós, para que tudo que venhamos fazer seja somente para a honra e glória do nosso Deus. E hoje nós temos aí a honra e o privilégio da nossa Aline, querida Aline, que eu tive o imenso prazer de conhecê-la no curso de coordenadores, que a nossa Elerida Graziele compartilhou, fez a bênção de compartilhar em nosso grupo. E Deus me abençoou através dela e dos demais coordenadores que estiveram conosco ali durante esse curso. Pessoal, já vou avisar aqui de antemão. Tenho certeza que vocês já devem estar planejando o próximo, né, Aline? Porque foi maravilhoso esse primeiro aí, evento, vamos dizer assim. Fala um pouquinho para a gente, Aline, fazendo um favor. A gente já está programando, assim, boa noite, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês. Nós temos vários cursos no Instituto de Missão, e a gente tem programado alguns para continuarem tendo modalidades online e tal, mas para ano que vem temos mais um curso de formação de coordenadores de Mission Trip e mais uma Mission Trip. Nossa, amém, amém. Vai ser bênção, eu não tenho dúvida. Vou chamar aqui agora o nosso irmão Clodoaldo, que é também uma bênção, esse nosso irmão. Ele tem estado com o meu esposo mais, né, irmão, em algumas programações aí, para honra e glória do nosso Deus. Irmão, consegue inverter a câmera que tá para... Eu tô quebrando a cabeça com esse negócio aqui, viu? Acho que eu mexi onde não era para mexer e tô quebrando a cabeça. Fica tranquilo que eu vou te ensinar. Põe o seu dedo. Isso aí. Agora foi. Agora foi. Irmão, seja bem-vindo, tá? Eu vou fazer uma oração inicial e aí o irmão já pode compartilhar a mensagem musical conosco, tá bem? Tá ok, tá ok. Querido Deus, gratos te somos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o seu santo nome, Pai. Amém. Por favor, Senhor, esteja presente neste momento, nesta reunião. Esteja com cada um que está aqui ao vivo e com aqueles que vão assistir depois pelo YouTube também, Pai. Que eles possam se sentir de maneira abençoados também. Esteja conosco, com o nosso irmão Clodoaldo, que estará nos levando a mensagem musical, e com a nossa querida Aline, que estará trazendo a mensagem para nós esta noite também. Que eles sejam usados pelo teu Espírito Santo neste momento. Que neste momento seu Espírito age em nossos corações também, para que possamos aprender tudo que venhamos fazer aqui e no futuro também, somente para ti. Perdoe os nossos pecados, é o que eu lhe peço e agradeço no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém. É com você, irmão Clodoaldo. Tá ok, tá ok. Pessoal, antes de cantar, eu vou usar o som do carro. Se tiver um pouco alto, gesticula um pouquinho para mim, para baixar um pouquinho ou para erguer um pouquinho. Tudo bem, irmão. Tá ok? Então tá bom, vamos nessa. Ouve-nos, pastor divino, neste santo e bom lugar. Teu rebanho congregado, vimos juntos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar.
Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem, desperta o teu rebanho, faz sincera devoção. Cristo amado, vem teu povo abençoar. 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 Oh, quão bom seguir o meu mestre. Bom é quando ao lado ele está. Com amor escolhe o caminho. O meu guia sempre será por verdes pastos, Cristo guia. É amorável pastor e é bem sei. Por verdes pastos, junto às águas, que prazer e que bênçãos achei. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Amém. 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 Muito obrigada, viu, irmão? Muito obrigada. Amém. Pela bela mensagem, né? Que o Senhor possa nos abençoar a todo instante. Ô, irmã, será que eu consigo fechar meu vídeo? Ou o microfone? Claro, irmão. É só você dar um toquezinho no desenho de microfone que tem aí. Eu vou fechar para você. Fecha, por favor, irmã. Pronto, já está, irmão. Tá fechado. Vem para cá, Aline. Nossa querida Aline Piologro. Como que se pronuncia seu nome? Assim mesmo, Piologro. Seja bem-vinda. Eu acho que ninguém melhor que você mesmo para se apresentar, né? Conta para os nossos irmãos aqui. Quem é a Aline? O que a Aline faz? Pode deixar. Eu sou Aline Piologro, como vocês estão vendo aí na tela. Eu trabalho hoje na União Centro-Oeste Brasileira, na UCOB, em Brasília, mas eu sou natural da cidade de São Paulo. Fui criada na cidade de São Paulo até os 18. Com 18, eu fui para o interior de São Paulo com meu pai e a esposa dele, a minha irmã, e nós eu fiquei no interior de São Paulo de 2007 a 2013. Dali, fui morar no Peru, por conta própria. De lá, voltei rapidinho para o Brasil e fui trabalhar como missionária no Camboja, fiquei lá 2 anos. E dali para frente, de 2019, eu sou formada em contabilidade
né, ciências contábeis, trabalhei de 2008 a 2018 com ciências contábeis. Em 2019, eu passei, então, a me dedicar de forma exclusiva à pregação do evangelho, através de diferentes formatos, e desde 2021 eu recruto e envio missionários para diferentes partes do mundo. Esse é meu trabalho. E é um trabalho que eu falo, Senhor, eu não mereço, né? Não tenho nada em mim que me permita, que me dê merecimentos para ter esse trabalho. Eu louvo a Deus pelo trabalho que eu tenho e pela chance de poder realmente trabalhar atuando na seara do Senhor. Eu poderia trazer aqui para vocês histórias missionárias, porque normalmente quando eu conto um pouquinho da minha jornada, as pessoas me pedem isso. Me pedem, Aline, conta um pouquinho de histórias. Eu também poderia contar para vocês perrengues missionários, né? Todo missionário tem um perrengue, tem alguma coisa que aconteceu no aeroporto, um dia que alguma coisa terrível aconteceu, e muitas vezes a gente acha interessante, né, ouvir essas histórias, porque elas, de alguma forma, mostram o cuidado de Deus, e a gente consegue entender, né, a vontade de Deus também através dos perrengues. Mas eu decidi fazer diferente com vocês aqui hoje. Eu decidi compartilhar. Eu gosto muito sempre, independente do que me convidam para fazer, eu sempre gosto de compartilhar à luz da palavra de Deus. Eu tenho aprendido cada vez mais com o que eu leio, com o que eu aprendo, com o que eu tenho estudado, que nós precisamos dar o protagonismo para Deus. Muitas vezes nós temos assumido o protagonismo da missão. Nós temos nos envolvido muitas vezes com questões missionárias por desejos e faltas que a gente tem no nosso coração mesmo. Muitas vezes não é nem pelo outro, é porque eu quero encontrar algo melhor, porque eu quero ter mais tempo com Deus, porque eu, e muitas vezes tudo que a gente faz fica em torno do eu. Não damos a glória e a honra a Deus, ou não focamos na salvação de uma outra pessoa. E como esse é o meu trabalho, eu falo disso o tempo todo, eu não sei falar de outra coisa, né? Eu tenho dedicação exclusiva à Igreja Adventista, então eu de verdade trabalho o tempo todo, qualquer hora que me ligarem, eu vou estar à disposição, às vezes tem missionário que liga para a gente no meio da noite, então esse é o meu trabalho, e eu dificilmente vai me encontrar falando de outros assuntos, a não ser quando eu estou com as minhas amigas, em algum momento rápido, mas a gente acaba voltando e, ai, Aline, você só sabe falar disso? Pois já só sei falar disso, eu sei falar de missão, e é isso mesmo, vamos falar disso até que Jesus venha. Quando ele voltar, a gente não vai precisar mais falar de missão, porque já vai ter cumprido e a gente vai viver só aproveitando a vida eterna, né? Que tem muita coisa, por sinal, tem uma lista gigantesca de coisa para fazer nessa nova terra, né? Mas hoje eu quero convidar você a pensar um pouquinho a respeito de maturidade cristã. Vocês são um grupo que já se reúne há um tempo, que tem planos, pessoas dedicadas à obra do Senhor, que têm feito coisas dentro, né, das suas realidades, das diferentes realidades que temos aqui, pessoas de diferentes partes do Brasil, e muitas vezes a gente não... Faz tempo que eu não ouço ninguém falar sobre maturidade cristã, sobre esse crescimento, que às vezes a gente tem medo de falar assim, olha, eu estou crescendo em Cristo. Às vezes a gente tem medo de dizer isso porque as pessoas podem pensar que você se sente perfeito, que você já, né, como se você dissesse assim, não, eu já alcancei um status que agora ninguém me derruba, e não é isso. Paulo nos encoraja a pensar na maturidade cristã. E por que eu quero falar de maturidade cristã sendo eu uma missionária? Porque você talvez estivesse esperando, né, um texto, portanto, ide por todo mundo, para fazer discípulos de todas as nações, e eu creio e prego fielmente sobre isso, mas para nós que já estamos há um tempo vivendo na seara do Senhor, trabalhando pela seara do Senhor, caminhando essa jornada que não é simples e não é fácil, nós precisamos de maturidade para poder viver o ide e fazer discípulos de todas as nações da forma como tem que ser. E muitas vezes nós resistimos à maturidade. Então hoje eu vou compartilhar com vocês 11 passos bíblicos,
11 passos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já deixa ela do jeito. Se tiver com o celular também, já deixa ele aí. Eu tenho natureza de professora, então eu gosto muito quando as pessoas anotam, porque eu sei que depois elas vão voltar e vão ler de novo, vão revisitar. Então, eu sugiro que você anote, não vou ficar aqui, né, fiscalizando, sugiro que vocês anotem, porque eu acho muito importante para a gente voltar a estudar a palavra. Às vezes você fala assim, nossa, alguém falou um negócio tão legal, mas não lembra onde estava, não sei, e passou, né? E passa e acabou. Até achar a pessoa de novo já era, tá bom? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Esse capítulo é um capítulo, na verdade, essa carta aos Tessalonicenses, ela é uma carta muito, muito, muito legal, e ela é uma carta para nós. Então, se você quer entender sobre a sua realidade de um cristão que já foi batizado e está vivendo aí nos caminhos do Senhor, nessa jornada, leia a carta de 1 Tessalonicenses. Se por alguma razão você que está aqui não é batizado, mas já tem se reunido, gosta de estudar a Bíblia, também é para você. Leia com carinho essa carta toda. E é uma carta tão rapidinha de ler. Você vai olhar aí, ó, na minha Bíblia tem 2 páginas e quase 3. Então, ela é fácil de ler, dá para você ler amanhã cedo ou hoje, antes de dormir. E eu também tenho aprendido algo que é a repetição. Então, leio 1, 2, 3, 4, 10 vezes a mesma coisa, quanto for necessário, para que eu possa entender todos os detalhes e conversar com Deus sobre, para que eu, então, né, vá crescendo aí nessa jornada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Encontraram? Me dê aí um ok, façam um joinha aí na tela para eu ver você. Quem não está ligado, manda uma carinha. Muito bem, feche seus olhos. Pai Todo-Poderoso, nós não queremos, Senhor, estudar a Tua palavra nos valendo do nosso conhecimento. Nós não queremos, Senhor, olhar para esta palavra, olhar para o que vamos ler agora e tirar só o que há na nossa mente. Nós queremos nos esvaziar e queremos que o Teu Espírito nos encha e nos guie. Nós não queremos, Senhor, estudar a Tua palavra sem Ti. Nós não queremos falar de Ti sem a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, mas neste momento nós queremos pedir que o Senhor nos faça sensíveis à Tua presença. Que de uma forma sobrenatural, todos nós conectados nessa reunião, possamos sentir que o Senhor está ao nosso redor e que o Senhor tem interesse em que nós aprendamos da Tua palavra. Dirige esse estudo, dirija, Senhor, o coração de cada pessoa que está aqui e nos ajude a crescer em Ti, para a honra e glória do Teu nome, para a salvação de mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Dá uma olhadinha comigo lá no verso 11. Você vai encontrar uma frase muito interessante e vai perceber depois, quando você for estudar 1 Tessalonicenses completa, que tem uma frase que se repete. Olha só. 5:11 diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Essa não é a parte ainda, mas essa última frase é a frase que se repete por toda a carta. Como de fato vocês estão fazendo. Se você for olhar lá no comecinho, desde o comecinho, cada capítulo, você vai encontrar Paulo dizendo: façam tal coisa como vocês já têm feito. Vocês têm ouvido, vocês ouviram o que eu disse, vocês fazem o que eu peço para fazer, e ele continua dizendo isso várias vezes durante a carta. E aí ele diz, a gente vai lá para o verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a quê? E aí a gente faz uma pausa. E ele vai dizer várias coisas que ele exorta a igreja a fazer, mas lembrem, é uma igreja que está fazendo as coisas corretamente, porque ele diz isso várias vezes. É uma igreja que está exortando e edificando uns aos outros, porque ele diz como de fato vocês estão fazendo, ok? Então, ele exorta agora irmãos que estão caminhando segundo a vontade de Deus, que estão clamando para que Deus faça a sua vontade em sua vida, pessoas que estão buscando pelo Espírito Santo. Ele vai dizer 11 coisas que essas pessoas precisam fazer para conseguir manter o seu crescimento constante na jornada cristã.
E a primeira coisa que ele diz, ainda no verso 14, então, voltando lá, verso 14, no comecinho, exortamos vocês, irmãos, aqui, advirtam os ociosos. Talvez a sua Bíblia vai usar o termo preguiçoso, né? Eu acho preguiçoso interessante também. Mas ele diz aí, advirtam os ociosos. Advirtam. A gente gosta de usar o advirtam como dar bronca. Lá de onde eu sou, a gente fala dar bronca, tomar uma bronca. Quando você está fazendo uma coisa errada e alguém diz, ei, não faz isso, não é assim que faz. Isso é dar uma bronca, né? Chamar a atenção, advertir. Mas esse advertir que está aqui não é o advertir de dar uma bronca. Ele é o advertir imagine uma cena, né? Nós estamos caminhando, eu tô olhando para você e não estou olhando para frente. E a gente está conversando, mas você está olhando para frente. E aí você percebe que tem um buraco e que eu vou cair nesse buraco. O que é que você faz? Você grita, pega no meu braço, faz alguma coisa para me assustar, para que eu olhe para frente e não caia no buraco. Você já bateu a cabeça num vidro que você não viu que estava lá? Uma porta que limparam tão bem que você nem percebeu que a porta estava lá? É isso, é quando alguém te adverte antes de você bater na porta. Já bateu a cara no poste? Eu andando pela rua, já aconteceu também. Tá andando e, pum, de repente abraçou o poste porque não estava percebendo o que estava fazendo. Esse advertir é o advertir de dizer, ei, você está tomando um caminho que não é bom. E aqui, Paulo diz qual é o caminho que não é bom. Ser ocioso. Nós estamos no final do ano, e no final do ano um monte de gente faz sua listinha de coisas que quer fazer ano que vem. Né? Ano que vem eu vou fazer isso, isso e isso. Ano que vem vou... a principal deles, eu acredito que é ano que vem eu começo a fazer exercício e comer melhor. Ano que vem. Ou a história da segunda-feira eu começo, né? Mas aí na terça já parou. Começa hoje, não importa que dia que é hoje. Deu sorte que hoje é segunda, então é um bom dia para começar. Ah, mas não fiz nada o dia inteiro. Faz um alongamento antes de dormir. Não precisa suar, só faz um alongamento. Ah, mas ainda vou jantar. Pois então troca o arroz pelo alface, come uma saladinha ali, toma uma aguinha, um chazinho antes da comida para ver se já deixa o estômago mais cheinho. Dá para tomar decisões para fazer isso agora, né? Só que a gente gosta de deixar para marcar um dia para começar. Só que eu quero te dizer o seguinte: os ociosos dentro da comunidade cristã são aqueles que não querem se envolver com nada. São aqueles que estão confortáveis ouvindo somente. Que tudo, e eu não estou dizendo só de cargos na igreja, mas muitas vezes são aqueles que não querem ter nenhum cargo porque estão cansados demais. Você já ouviu isso? O irmão que vai lá na comissão e diz assim, eu quero devolver todos os meus cargos porque eu não tenho tempo. O que Satanás mais tem feito para desgraçar com a nossa vida é deixar a gente sem tempo. Porque quando você não tem tempo, você não tem vontade de fazer nada, inclusive o trabalho do Senhor. E aí você passa a ser um ocioso da fé. Uma pessoa que está extremamente ocupada com 1001 coisas, mas não está ocupada com a salvação de ninguém. Não está preocupada com a salvação, às vezes, da pessoa que está dormindo no quarto do lado. Ah, mas já é uma pessoa fiel. Pois é, mas nós somos chamados a perseverar juntos. E para perseverar, 2 fiéis precisam estar interessados na salvação um do outro. Não é só trabalhar por aqueles que não conhecem a Deus. Então, ele diz o quê? Advirtam os ociosos. É dizer que, ei, olha aqui, você vai cair. Não faz assim, como você faz com o bebê às vezes, né? Oh, segura aqui, não, vai cair, assim não faz. Advirtam aqueles que não estão trabalhando pela salvação de ninguém. Mas lembre, não é dar bronca. É dizer para essa pessoa que ela precisa acordar, que ela precisa levantar, porque Jesus está voltando. Passo número 2, ou ponto número 2 aí que Paulo dá, tá na sequência. Confortem os desanimados, ainda no mesmo verso, 1 Tessalonicenses 5,14. Confortem os desanimados. Irmãos, pensem aí comigo
Eu não estava no Brasil e eu não vivi a pandemia. Esse negócio de lockdown, de ficar todo mundo preso dentro de casa, eu não vivi isso. Porque eu estava lá no Camboja, lá eles fecharam o país no primeiro caso de Covid, ninguém morreu em 2020. Nós saíamos para a floresta todo sábado para fazer o culto na floresta, porque como estrangeiros, ninguém queria fazer o culto com a gente, porque a gente, na cabeça deles, a Covid era problema do estrangeiro. Mas vocês que viveram esse lance de fechar a igreja, de ninguém poder ter todo mundo que assistir igreja, o culto pelo Zoom, você consegue lembrar de alguém que depois dessa ocasião aí não voltou mais para a igreja? Nunca mais veio? Paulo está dizendo assim, ó, confortem os desanimados. E é estranho, porque quando a gente pensa no desanimado, a gente quer fazer a mesma coisa que a gente fez com o ocioso, quer dizer, bora, levanta aí, bora lá. Mas Paulo diz, não faça isso com o desanimado, porque o desanimado pode desanimar ainda mais. Com o desanimado, você conforta. Quando você vai no velório de alguém, você chega lá no velório, morreu uma pessoa crente, fiel a Deus, você chega lá no velório e fala para a pessoa enlutada, não, fica tranquilo, olha só, morreu aqui, mas daqui a pouco já vai ressuscitar, vai ficar tudo bem, não chora não, tá tudo certo. É assim que a gente consola as pessoas? Apesar de ter dito a verdade, não é assim que a gente consola as pessoas. Quando a gente consola as pessoas, talvez a gente diga assim, se você também perdeu alguém, você diga, eu sei o que você está passando. Quando você consola o desanimado, você olha para ele e fala assim, eu sei o quanto que é difícil sair de casa, depois de tudo que a gente viveu. Porque, afinal, quando reúne um monte de ser humano, primeira coisa que sai, fofoca. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode ser o mais consagrado que for. Vai sair fofoca. E aí, lá em casa, assistindo o culto no Zoom, assistindo o culto no YouTube, eu posso escolher quem prega e não tem fofoca. Eu não preciso trocar de roupa, não preciso pentear o cabelo. E aí o desânimo vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. Mas Paulo diz o que para nós? Irmãos que estamos andando na jornada cristã e fazendo as coisas direitinho. O que ele diz? Confortem os desanimados. Se você lembra de um nome de alguém que não voltou, ligue para essa pessoa. Trabalhe por essa pessoa. Leve um pão para ela. Leve um chocolate para ela. Fala para ela o tanto que ela está fazendo falta. Consola com amor, para que ela sinta que realmente ela faz parte de uma família. Porque o que ela está sentindo é que ela não faz parte de uma família, porque a igreja não é família. Você viu, ó, fiquei aqui em casa, ninguém nem percebeu que eu voltei. Ninguém nem percebeu que eu não voltei. Entendem? Então, Paulo diz, consolem, confortem os desanimados. Terceiro passo, auxiliem os fracos. Eu sempre dou esse mesmo exemplo, se você já me ouviu falar essa mensagem em algum lugar, você já sabe qual vai ser o exemplo, mas eu sempre dou o exemplo que é assim. Eu gosto muito de jogar vôlei. Muito mesmo. Eu gosto de assistir vôlei. Só que toda vez que o pessoal vai jogar, eu sou a última a ser escolhida. Por que vocês acham? Será que eu sou uma ótima jogadora? Não. Se eu fosse uma ótima jogadora, eu seria uma das primeiras a ser escolhida. Mas porque eu sou ruim, sou fraca, eu sou a última. E ainda se tiver número ímpar, eles vão falar assim, a Aline é contadora, ela vai marcar os pontos. Por quê? Porque se me colocar no time, vai perder. Tenha certeza disso. É uma garantia. E aí Paulo diz para essas pessoas fracas, que são essas do exemplo do vôlei, mas você vai pensar nelas lá na igreja. A pessoa que ela não sabe fazer as coisas. E você às vezes fica irritado, porque pede para a pessoa fazer, ela não quer primeiro, depois quando ela quer, ela faz tudo errado. Aí você fala assim, não vou pedir mais não, porque melhor eu faço. Porque para que eu vou dar para a pessoa fazer? Ela vai fazer errado. Eu falo lá para ela e dá o anúncio, ela vai lá e faz testemunho. Aí eu falo para ela ir lá cantar e desafina tudo. Não vou mais pedir. E Paulo diz o quê? Auxiliem os fracos. Olhem para aqueles que, na sua visão, estão fazendo as coisas erradas, e não só dentro da igreja, mas irmãos aí no dia a dia.
Ai, gente, nossa, tá cumprindo. A gente tá indo fazer uma mission trip, mas tá promovendo a mission trip tudo errado. Não é assim. Ou então vai lá na mission trip, aí tem que pintar alguma coisa, não sei qual é o modelo de mission trip que vocês vão organizar, mas aí tem que fazer alguma coisa. Aí, ai, mas olha só, de novo, eu já falei, mas sempre faz errado, não adianta. Paulo diz: auxiliem. Vocês, irmãos, que estão fazendo tudo certo, que estão na jornada, que estão buscando ao Senhor, auxiliem os fracos. Auxiliem aqueles que dizem, eu não sei dar um estudo bíblico. Não fala assim para ele, não, já que você não sabe dar estudo bíblico, então vai fazer outra coisa, procura outra coisa para fazer que vai dar certo. Vai junto com a pessoa, vai que ela vai aprender. Nós não temos tempo para auxiliar as pessoas. A gente quer que as pessoas se formem sozinhas. Quanto menos elas nos procurarem, melhor, porque não dá trabalho. Mas Paulo repete, vocês cristãos que estão fazendo tudo certinho, estão buscando o Espírito Santo, auxiliem os fracos. Quarto passo, sejam pacientes para com todos. Tudo isso só no verso 14, a gente nem sabe no verso 14, tem 4 coisas só nesse verso. De novo, sejam pacientes para com todos. E eu acho Paulo muito injusto, porque é muito mais fácil ser paciente com quem é legal. Agora, sejam pacientes para com todos, forçou. Porque não tem como. Concorda? Como ser paciente para com todos? Tem gente que só de olhar para a cara você já fica nervoso. Não sei, talvez seja só eu. Vocês eu acho que não. Pela cara de vocês, assim, ó, tranquilinhos, que nunca se estressam com ninguém, eu acho que só eu que fico estressada às vezes. Só eu. Mas aí Paulo olha para mim e diz assim, Aline, seja paciente para com todos. E todos, tem exceção? Não, é todos. Não importa quem a pessoa seja, o que ela tenha feito, ela está dentro do grupo de todos. E aí, Paulo continua. Verso 15. Agora a gente vai para o 5º passo. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Difícil também, não é? É o lance do se te bater, dá o outro lado do rosto. Só que a gente está mais na modalidade, se te baterem, a gente dá um tapa de volta. E aí Paulo diz, vocês irmãos que estão buscando o Espírito Santo todos os dias, que estão crescendo na jornada cristã, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Tenham cuidado para que depois de uma comissão de nomeações, porque você não foi escolhido para um cargo XY lá, você não ficar se vingando das pessoas, porque elas não votaram em você. Tenham cuidado para não agir baseado só nos seus sentimentos, que muito o coração do homem a gente já sabe, né? Não precisa nem explicar. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas, aí ele, ainda dentro desse passo 5, ele diz, mas, como se não bastasse só ter cuidado de não retribuir o mal com o mal, ele ainda diz assim, sejam bondosos uns para com os outros e com todos de novo. Então, tem que ser paciente com todos. Tem que ser bondosos com todos. E todos, de novo, não tem exceção. É todo mundo. Isso, todos incluem aquela pessoa que é maldosa com você? Inclui. Todos incluem aquela pessoa que faz tudo só para você ficar irritado? Para paciência e para bondade, sim. Todos, não tem exceção. Ótimo, Paulo continua, verso 16. Alegrem-se sempre. E tem um hino que quem for adventista há bastante tempo, tiver mais de 30 anos, que é o meu caso, não só de adventista, né, gente? Eu tenho mais de 30 anos de idade, bastante mais de 30. E aí diz assim, ó. Sempre alegre, é o quê? É o viver de quem? Do bom cristão. Eu sempre cantei essa música, eu achei maravilhosa, mas depois que eu li o texto, e depois que eu voltei na música e pensei, é o viver do bom cristão, ou seja, se eu não sou alegre, já entendeu. Mas é um alegre que fica rindo o tempo inteiro? Não. É o coração
alegre. E aí tem um outro que a gente cantava, que falava que a alegria está no coração de quê? De quem já conhece a Jesus. Essa alegria, que não é uma alegria de bobo que fica rindo o tempo todo, mas é a alegria de saber que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. E que se ele permite um sofrimento para você e para mim, tem um propósito. Então a gente aguenta, chorando, lamentando, pedindo misericórdia, mas a gente aguenta. E é isso que faz o nosso coração ter uma alegria que não dá para explicar. É igual a paz que ninguém consegue explicar. Porque só pode vir do trono de Deus. Você não tem condições de ter. Você não tem condições de encontrar esse ponto de alegria ou de paz. E aí Paulo diz: alegrem-se sempre. Verso 17. Esse, eu vou até falar ele numa versão que é diferente da minha. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Eu vou falar ele na que a gente está mais acostumado. Orai sem cessar. Esse é o verso 17 e é o nosso ponto 7. Passo 7. Orai sem cessar. Sabe aquela de ficar conversando com Jesus o tempo todo? Até para umas coisas bobas. Senhor, vou entrar aqui no supermercado, que tenha muitas promoções, porque eu tô com o dinheiro contado hoje. Essa amizade que você pode contar qualquer coisa para Jesus, que você chora, dá risada, às vezes conta umas fofocas para ele, fala assim, nossa, Senhor, olha aquilo ali. E daí você não conta mais para ninguém, deixa só entre vocês. É isso. Orar sem cessar. Passar tempo com Jesus de uma forma que ele seja parte do nosso dia o tempo todo. Que a gente saia, rompa essa barreira da formalidade. Ok? Passo 6 é alegrem-se sempre. Sempre alegre ao viver do bom cristão. Passo 7, então, é orar o tempo todo. O tempo todo a gente está pensando, e é um bom momento, sempre vai ser um bom momento para trazer o Senhor à mente. Você já pensou em falar com o Senhor, por exemplo, quando você acorda, dizer, Senhor, nossa, que bom que eu tenho travesseiros? Você agradece pela vida, e às vezes você é tão formal. Eu agradeço porque estou respirando, mas a gente precisa orar e falar com o Senhor, e vai chegar o do agradecimento, que é o próximo passo, né? Mas conversar com o nosso Senhor o tempo todo. O próximo passo, que é o passo 8, verso 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. A minha avó costumava contar uma historinha, que eu não vou contar ela toda, porque é uma história gigante, na verdade é uma história que não tem fim, que era de um senhor que ele tinha um filho, aí o filho acha uns cavalos, eles eram pobres, aí os cavalos chegam, aí todo mundo fala assim, nossa, como o senhor é sortudo? Aí ele fala, sorte que nada, não sei o dia de amanhã, só sei que Deus é bom. Aí o menino cai do cavalo, quebra a perna, aí os vizinhos vêm de novo e falam, nossa, como o senhor é azarado? Azar que nada, não sei o dia de amanhã, só sei que Deus é bom. E a história vai indo assim, entre sorte e azar aos olhos dos outros, mas esse senhor diz sempre, azar ou sorte? Não sei, eu só sei que Deus é bom. É esse modelo de dar graças em todas as circunstâncias. Nós não estamos dizendo, eu não estou dizendo, nem a Bíblia, nem Paulo, que a gente vai, de novo, como, né, igual a alegre, vai estar sempre sorrindo, nossa, que bom que está acontecendo coisas ruins comigo. Não é esse tipo de gratidão, mas é dar graças a Deus entendendo que ele tem propósitos, de alguma forma ele vai ensinar a gente. Jesus pediu para não morrer. Jesus pediu, ele estava lá nos últimos segundos, já ia ter que carregar a cruz, e Jesus disse, se possível, Deus, por favor, se possível, que eu não passe por isso, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, senão como o Senhor quer, que seja feita a tua vontade. E nisso, ele dava graças. Graças de que ele conseguia ter um coração, por causa do Espírito Santo, por causa de Deus, da conexão que ele tinha com Deus, um coração que estava disposto a enfrentar a vontade de Deus, custasse o que custasse. Muitas vezes nós não estamos dispostos a viver aquilo que Deus quer para nós, se custar caro. Você quer viver o que... A gente gosta de dizer assim, não, Deus quer que você seja feliz, querido. Deus não quer que você seja feliz, Deus quer que você seja salvo. E se for para ser salvo na base do choro e do ranger de dentes, vai ser assim. Às vezes a gente fica achando que Deus é Papai Noel, né? Que só traz presente, é caixa eletrônico de bênção, é só orar, pedir que ele dá.
O papel de Deus, o trabalho de Deus não é fazer a gente feliz, irmãos. Se alguém te fez acreditar nisso, não acredite. O papel de Deus é nos salvar. Esse é o único trabalho de Deus. Se alguém precisar nascer para a sua salvação, vai nascer. Mas se alguém precisar morrer para que você seja salvo, vai morrer. E às vezes a gente não está maduro para entender isso. Em tudo dai graças, porque o Senhor quer te salvar. E por pior que seja a situação que você estiver vivendo, mesmo que esteja vindo das mãos do inimigo, como muitas vezes aconteceu com Jesus, patriarcas, profetas, o Senhor não é omisso. E ele é todo-poderoso. Ele pode interromper a ação do inimigo. Se ele não interrompe, tem um objetivo de salvação para a sua vida através desse sofrimento. E a gente precisa crer nisso para conseguir dar graças. Próximo passo, passo 9, verso 19. Não apaguem o espírito. Sabe quando uma pessoa chega na igreja e ela está com o coração todo aberto para ouvir a mensagem, só que infelizmente naquele dia ela escolheu uma roupa que não é adequada? E aí você diz, feliz sábado, irmã, não tinha uma saia mais comprida? E naquele momento apagamos o espírito do coração de alguém que veio aberto a ouvir a palavra de Deus. Eu não sei, talvez tudo isso que eu estou falando só acontece na minha igreja. Mas nós precisamos estar atentos, queridos, a não apagar o espírito. Eu não estou dizendo que a gente tem que fingir que as coisas estão todas ok ao nosso redor, não é isso. Mas a gente precisa repreender os nossos irmãos com o conceito do que Paulo fala no começo. Com amor, auxiliando, consolando, entendendo, porque muitas vezes a gente quer fazer justiça por justiça, a gente não quer fazer justiça por causa da salvação da pessoa. A gente não quer que ela mude porque nós queremos que ela encontre a Deus verdadeiramente, a gente quer que ela mude porque a gente quer que ela pareça com um padrão que a gente criou. O dia que nós quisermos que as pessoas mudem para que elas conheçam melhor a Deus, e trabalharmos para isso, para que elas conheçam a voz do Mestre, muita coisa vai ser diferente na nossa jornada cristã. E aí Paulo diz, não apaguem o espírito. E eu acredito que desde todos os passos, o passo 9 é o mais terrível. Porque pode ser vida e morte. Pode ser vida e morte. Semana passada, eu fiquei muito, 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 muito triste, porque nós perdemos um missionário. Ele estava servindo em uma equipe de um ano em missão, e há algum tempo ele estava numa situação complicada emocionalmente. Ele foi devolvido para a família, para que a família pudesse cuidar das emoções, colocá-lo em alguma casa de reabilitação ou algo. Mas semana passada ele se jogou embaixo de um caminhão em movimento. Sabe qual foi o primeiro sentimento que eu tive? Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Talvez você diga assim, não, Aline, mas, enfim, Deus sabe e para quem já descansou, a gente não tem muito o que fazer agora. Nem adianta ficar tão se culpando também. Agora é mudar e tentar apoiar de uma forma diferente, acompanhar de uma forma diferente. Talvez a família não saiba cuidar. E a gente precisa acompanhar mais. Como igreja, talvez eu tenha que ser a pessoa que leve na clínica. Não sei. Mas eu preciso fazer mais. E quando eu penso no não apaguem o espírito, eu penso na quantidade de vezes que nós fazemos como Pilatos e lavamos as mãos da realidade dos nossos irmãos. Quando o Senhor nos diz, exortem uns aos outros, cuidem uns dos outros, se metam na vida uns dos outros nesse sentido de salvação. Em algum momento alguém disse, salvação é individual. E ela só é individual, querido, na prestação de contas. Porque no resto, salvação não tem como ser individual, porque a gente não consegue perseverar sozinho. A gente não consegue manter a jornada cristã sozinha. É por isso que a gente se reúne como igreja, é por isso que a gente fortalece comunidade, é por isso que a gente aqui na UCOB fala tanto de pequeno grupo e em outros campos também. É por isso que vocês estão aqui hoje. Porque de alguma forma, mesmo que online, um apoia o outro. A salvação não é individual, queridos, nesse aspecto. A gente precisa, sim,
se meter quando for assunto de salvação e trazer o nosso irmão para perto e falar, não, vamos ficar aqui, eu vou ficar junto. Ah, você vai fazer que nem Ruth, onde você for eu vou, onde você dormir eu vou dormir, onde você morrer eu vou morrer, mas daqui eu não vou sair. Nós precisamos parar de apagar o espírito e dar mais chance para que as pessoas ouçam a voz de Deus. Passo 10 para a gente já ir terminando. Não tratem com desprezo as profecias. Nós temos estudado cada vez menos a Bíblia individualmente. Nós temos feito pouca propaganda de ano bíblico, por exemplo. A gente falava muito de ano bíblico há alguns anos atrás na nossa igreja. Eu acho que a nossa igreja era a igreja do ano bíblico. Tinha até chamadinha na escola sabatina para perguntar quem estava fazendo o ano bíblico. Quadro comparativo. A gente fazia joguinho lá, quem vinha no JA e fazia perguntas do ano bíblico. Vocês lembram dessa época? E o que aconteceu com a gente? A gente não tem tempo para estudar a Bíblia. Ainda pior com os aplicativos que a gente tem aqui. A gente acha que tá suficiente com o verso bíblico que o aplicativo me manda por dia. Eu li ali o verso bíblico, pronto, resolvido. Já não preciso mais me aprofundar. Nós temos desprezado a palavra de Deus. E pior, desprezado as profecias. Temos vivido como se Jesus nunca fosse voltar. Fazendo planos como se ele nunca fosse voltar. Enquanto o espírito de profecia, Ellen White escreveu que nós precisamos viver como se ele fosse voltar hoje. Planejando como se fosse demorar, vivendo ainda algumas coisas, mas todos os dias pensando, pode ser hoje. Pode ser hoje. Amanhã pode ser tarde. Por 1000 razões, amanhã pode ser tarde. Então, o que é que você pode fazer dentro da sua jornada para começar a estudar mais? Para se aprofundar mais. Às vezes a gente acha que estudar mais é ler 10 capítulos por dia. E aí não lembra de uma palavra no final. Leu tudo, ótimo, maravilhoso, mas não lembra de nada. Não aprendeu nada. Então, se for para ler, talvez um pedacinho pequeno. Mas tentar entender o que isso aqui fala para mim. Tem um método de estudo da Bíblia que faz 3 perguntinhas básicas que você pode usar para o seu fragmento de estudo cada dia. O que esse texto fala sobre Deus? Como ele revela a divindade de Deus? O que esse texto fala sobre o ser humano? O que ele conta sobre características da humanidade? E que lição ele traz para a minha vida? O que eu preciso mudar quando eu leio esse texto? 3 coisas rápidas que você pode perguntar para um verso, se for o caso. E aí, durante o dia, ficar refletindo nesse mesmo conteúdo, para que você possa compartilhar. Sabe o provérbio popular que a gente diz, a boca fala do que o coração está cheio? E aí eu pergunto, do que temos falado? Ou de quem temos falado? Talvez eu seja o que você tenha dito muito. Ah, eu isso, eu aquilo, eu não sei o quê, eu preciso, eu faço, eu sou. Então, que a nossa boca fale mais sobre o Senhor. Porque assim, quer dizer, só vamos conseguir isso se alimentarmos mais o nosso coração, para que a nossa boca fale mais sobre o Senhor. Então, precisamos alimentar, precisamos buscar a palavra de Deus. E o último verso, o último passo está no verso 22. Afastem-se de toda forma de mal. Não é só do mal, é de tudo o que pareça mal. Se vai dar ideia de mal, já se afasta. Só que, queridos, quando você vê esses 11 passos, eu, pelo menos, acho assim, como assim, Senhor? É muito difícil. Lembra lá do paciência para com todos, bondade para com todos, auxiliar os fracos, que muitas vezes eu quero que o fraco pare mesmo de vir, porque ele me atrapalha. Mas aí, Paulo também dá a solução. Verso 23. Que o próprio Deus da paz, prestem atenção, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que vocês todos, completos, sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a grande e maravilhosa esperança. Aquele que chama você, cristão, a viver com ele, é fiel. E ele fará isso.
Ele vai te santificar, porque ele prometeu. Ele é fiel, ele não te chama para um barco que vai naufragar. Ele te chama e ele é fiel em te santificar, até que você possa ser glorificado. Você crê nisso? Você crê que é o Senhor quem faz todas essas coisas na nossa vida? Porque se nós nos esforçarmos, a gente vai conseguir 2 minutos e logo a gente já falha. Passou alguém aqui gritando, você já se irrita. Pronto, já acabou. Acabou a paciência para com todos. Nós não temos em nós as características necessárias para fazer tudo isso que Paulo está pedindo. E ele entende isso. E ele diz que somente através da santificação no nosso Senhor Deus, que é fiel e que fará a boa obra em nós, é que poderemos ver as mudanças e a maturidade cristã alcançando a nossa jornada todos os dias um pouquinho. Deus deseja nos fazer maduros, queridos, mas não por causa da maturidade, só maduros por maduros, não. Deus deseja nos fazer maduros, porque como cristãos maduros, nós trabalhamos mais pela salvação de mais pessoas. Se você não tem trabalhado pela salvação de ninguém, se você não tem orado por ninguém, não tem procurado pessoas para incentivá-las a estudar a palavra, não tem... Eu digo, né, que a gente, agora com as redes sociais, temos igrejas inteiras nas nossas mãos. Eu digo, né, por exemplo, eu tenho um pouco mais de 2.000 seguidores. Não tem nenhuma igreja na UCOB que tenha 2.000 membros. E Deus me deu 2.000 pessoas. O que eu tenho contado para elas? O que elas veem em mim? O que elas veem em você? De novo, o seu Instagram fala do que o seu coração está cheio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor desenvolva em nós a boa obra que Ele quer fazer para que mais pessoas conheçam a salvação em Cristo Jesus. Que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração. Que não bata e volte, né? Mas que ela fique. E que daí a gente consiga ver também os frutos da santificação na nossa vida, através da salvação de mais pessoas, da perseverança, de pessoas te dizendo assim, nossa, eu gosto tanto da sua amizade, porque com você eu fico mais próximo do Senhor. É tão bom ser teu amigo, porque eu tenho alguém para me ouvir. É tão bom ser teu amigo, porque você tem sempre uma palavra de consolo, mesmo quando você está com o coração partido. Que isso seja a prova de que estamos amadurecendo e sendo santificados todos os dias. Vamos orar? Querido Senhor, louvamos o teu nome porque temos a tua palavra. Louvamos o teu nome porque podemos livremente, meu Pai, nos conectar numa reunião como esta e estudar a tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos dá muito mais do que precisamos, mas o Senhor nos molda para que sejamos bênção na vida da pessoa. Transforma, meu Deus, o nosso coração. Salva a nossa vida, mas não simplesmente porque queremos ser salvos e ponto, mas para que essa salvação transborde na vida de outras pessoas. Nos abençoe, meu Deus, mas não simplesmente porque precisamos de coisas materiais ou precisamos de soluções emocionais, mas porque precisamos, meu Deus, transbordar bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Faz de nós mensageiros teus, que nesse crescimento cristão nós possamos estar preocupados com pessoas que estão andando nas trevas. Abra os nossos olhos para que vejamos aqueles que estão buscando, sedentos por ouvir uma palavra de consolo, de conforto que venha do teu trono. Nós pedimos isso, Pai, nesta noite, não porque em nós haja nenhum mérito, mas no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Irmão Clodoaldo tem mais uma mensagem para nós, irmão. Consegue liberar o microfoninho? Só clicar no microfoninho que tem aí embaixo da sua imagem. Dá um toquinho na tela e olha na parte de baixo, que aí você vai ver ele. É um microfone pequenininho. Ele deve estar vermelho. Eu não consigo.
Irmão, se você quiser sair e entrar para ver se libera. Enquanto o irmão Clodoaldo está resolvendo ali, deixa eu vir aqui para a tela. Aline, muito obrigada pela bela mensagem. Mais uma vez, você foi usada pelo Espírito Santo do nosso Deus. E quantas verdades foram ditas aqui, né? No dia de hoje. Acho que os irmãos concordam comigo, né? Quantas verdades nós ouvimos. E o Elerrido Calil, que está por aí ainda, ele outro dia conversando, ele ainda falou assim, como é difícil andar a segunda milha, né, Calil? E eu falei, realmente, é muito difícil. E, como você disse, às vezes nós estamos juntos, às vezes até você começa a conversar de um assunto paralelo, mas quando você vê, você já voltou no assunto principal, que é Cristo, né? E eu louvo a Deus, porque cada membro aqui do nosso grupo, os escolhidos, elerridos, eles têm esse propósito no coração e a gente tem a certeza que Deus não nos uniu à toa. Deus tem um propósito para esse grupo e nós estamos unidos trabalhando neste mesmo propósito. Primeiro, oração, porque a gente precisa pedir de Deus esse poder, né? Só o Espírito Santo para nos dar. Sem os frutos do Espírito é impossível, né, Aline? A gente não consegue. Exatamente. Amém, amém pelo trabalho de vocês, por essa união e que o Senhor os mantenha unidos para que a gente, um ajude o outro, né? E nessa caminhada a gente possa se fortalecer. Amém. E você não sabe, mas aí o segundo encontro, o reencontro dos elerridos, já está programado para ser aí em Brasília. Quem sabe nos vemos. Nós estamos programando o Gino Together, onde será o nosso reencontro. Porque então cada um é de uma parte do Brasil. Nós vamos em nome de Jesus. Já fiz minha inscrição hoje, do meu esposo e da minha filha. Já mandei para o pessoal. Falei, pessoal, Brasília, hein? Não me faça no campo errado. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. O Aline. Sim, irmã. Eu quero saber, é só jovens que podem ir para a missão? Irmã, não é. Até que idade? Assim? A nossa limitação nem é que só jovens podem, né, participar de atividades missionárias, mas é que muitas vezes a maioria dos chamados, eles têm uma limitação, eles colocam uma limitação de idade por conta do tipo de atividade. Mas não é só jovens. Por exemplo, nós temos um chamado aberto para São Félix do Araguaia, para uma pessoa para cozinha. E até melhor uma pessoa com mais experiência, com liberdade de tempo e tal. Então, a Alessandra tem meu telefone, depois a senhora pega e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Deu certo, né, irmão Clodoaldo? Vou colocar aqui você então, e aí a gente ouve a música e já volta com a oração final. Estou aqui, disposto a receber porção dobrada do teu Santo Espírito. Estou aqui, disposto a receber porção dobrada do teu Santo Espírito em meu viver neste lugar. Tiro as sandálias e em reverência e humildade venho te adorar. Por tudo que tu és e sempre hás de ser,
grande e poderoso, justo e bondoso, tão incomparável é o Senhor. O universo proclama sua glória, dele é a vitória. Para sempre serás, meu Deus. Para sempre serás, meu Deus, meu Salvador. Do alto ele me viu, tomou-me pela mão, livrou-me então de tantos inimigos, bem mais fortes que eu, e me retribuiu segundo a minha justiça. Me recompensou conforme a pureza das minhas mãos. Sabe, correto ele é, e sempre há de ser grande e poderoso, justo e bondoso, tão incomparável é o Senhor. O universo proclama sua glória, dele é a vitória. Para sempre será, meu Deus. Para sempre será, meu Deus, meu Salvador. Deus da verdade e poder, o Deus que tudo ouve, tudo vê, toda honra e glória pertencem ao Senhor, só a Ele darei meu louvor. Grande e poderoso, justo e bondoso, tão incomparável é o Senhor. O universo proclama sua glória, dele é a vitória. Para sempre será, meu Deus, grande e poderoso, justo e bondoso, tão incomparável é o Senhor. O universo proclama sua glória, dele é a vitória. Para sempre será, meu Deus. Para sempre será, meu Deus, meu Salvador. Para sempre será, meu Deus, meu Salvador. Amém. 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 Eu coloquei vocês dois aqui na tela porque eu quero fazer uma oração especial por vocês dois. Agradecer primeiramente por terem tão prontamente aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu falo em nome de cada elegido que está aqui. Tenho certeza que e nossos convidados também foram muito abençoados, né, irmãos? Vamos então fechar os nossos olhos. Querido Deus Espírito Santo, neste momento, Senhor, eu venho orar e clamar a Ti, Pai.
Nós estamos aqui reunidos somente com um propósito, Senhor, de aprender sobre Ti e de levar pessoas até Cristo. Por favor, nos capacita, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Continue usando a nossa irmã Aline e o nosso irmão Clodoaldo para que eles continuem levando a sua mensagem por onde eles passarem. Que as pessoas que tiverem contatos com eles possam ter a certeza que se tratam de filhos teus, Pai, de filhos ungidos pelo teu Espírito, que elas possam perceber que essa luz que brilha diferente neles e em cada um aqui neste grupo hoje, vem somente de ti, Pai. Afaste o maligno para longe, mas como a Aline disse, se for necessário que nós sejamos tentados por ele, para que nós possamos nos fortalecer em ti, e para que nós sejamos salvos, Senhor, nos colocamos em suas mãos. Dizemos agora, Pai, eis-nos aqui, Pai. Usa-nos para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. Esteja conosco durante esse restante de semana, durante este restante de mês e ano que já está se acabando, Pai. Ajude-nos a nos mantermos firmes e fiéis. Perdoe os nossos erros, Senhor, é o que eu lhe peço e agradeço. No santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Deixa eu... Obrigada Gravação. pela mensagem, Aline, pela música